Olá, meu nome é Patrícia Viegas, da Viegas Consultoria e Psicologia e também da Nova Consulting. Eu vou trazer o tema de hoje, que é o significado da doença na alma. Por que a gente adoece? Diz Olinda Guedes que o sofrimento humano é a busca de amor. E que quando a gente adoece, existe alguma coisa que a gente precisa prestar atenção. Algo que não foi cuidado. Então, toda doença começa numa grande insatisfação, que se transforma em uma infelicidade. E que se a gente ignora, acaba vindo a doença. Então, o sintoma é um caminho que mostra o que é necessário ser feito. Um sintoma é honesto, ele carrega a verdade. E a pessoa, ela precisa se reescrever de acordo com essa verdade. O que torna necessário as manifestações no nosso corpo físico, principalmente as incômodas, né? Quais são os aspectos do psiquismo que estão sendo trabalhados? De acordo com Nereida Vilela, da leitura corporal, o adoecimento ele só aparece porque algo necessário no meu processo de maturação foi tocado. Então, quando o meu psiquismo entende que eu já estou pronto para um processo de amadurecimento, que eu já estou apto para me reescrever, uma versão totalmente atualizada de mim já está pronta, já está à disposição. E se eu não estou usando, eu vou adoecer. E o adoecimento vem então para que a gente possa se reinventar, se reeditar. Porém, essas competências que estão disponíveis, elas precisam de que eu as coloque em prática. Então, aprendizado e conhecimento parado é veneno. Toda vez que a gente tem um pensamento e uma projeção que ela é repetitiva, ela acaba por se materializar. Então, nós somos co-criadores da realidade que existe ali, né? Que estamos vivendo. Ou seja, somos co-criadores da realidade que a gente está vivendo hoje, da pandemia, de tudo isso. Muitas vezes a gente tenta colocar a culpa no outro, né? Achar que o outro é o culpado, a Covid é a culpada, o outro que me fez mal. Então, isso está mostrando que nós é que criamos cada pedaço da nossa realidade. Cada parte do nosso corpo, ele trabalha para uma esfera do nosso psiquismo. Então, a gente precisa facilitar o processo de aprofundamento em nós mesmos. Precisamos entrar para dentro, né? Ter atenção consigo, maleabilidade e não conter a nossa naturalidade, a nossa espontaneidade, nem as nossas emoções. Tem tantas vezes que a gente acha ruim de uma determinada emoção e a gente fala assim, nossa, mas que ruim isso que eu tô sentindo. E não é por aí, né? A gente precisa olhar as nossas emoções de uma outra forma. Rudger diz que as funções corporais entram em desarmonia e por isso que a gente adoece. Então, se uma função falha, ela compromete a harmonia do todo. Então, é a perda da harmonia ou o questionamento de uma ordem para criar um equilíbrio. Olha que bonito isso, né? O corpo é o palco que as imagens da consciência se esforçam por se expressar. Então, esse nosso corpo é toda a nossa expressão consciente das nossas emoções e da nossa consciência. E se a gente impede de se expressar, né? Se a gente não quer, não deixa vir, então é uma porta para o adoecimento. Se a consciência de uma pessoa se desequilibra, o fato se torna visível na forma de um sintoma corporal, né? E aí é o que falava a medicina psicossomática, que algumas doenças vão estar ligadas entre corpo e mente. E eram especialistas da medicina, né, e da psicologia que estudaram para entender esse efeito aí dos fatores sociais e psicológicos sobre os processos orgânicos do corpo. E também aliado ao bem-estar das pessoas. A intenção do sintoma, gente, da doença, eu vou trabalhar aqui com a doença, é fazer desaparecer o elemento irritante.
Então, a perturbação, como o ser humano não quer, ele não quer esse elemento perturbador, ele luta contra um sintoma. É igualzinho se por acaso a gente estivesse viajando e o nosso carro sinalizasse lá uma luzinha dizendo de algum defeito que tem no carro. Não adianta eu ter raiva da luzinha, não adianta eu tirar aquela luzinha, porque eu preciso arrumar o problema em si, né? O que está sinalizando. Então, é bacana quando o Rudier fala disso, porque a gente precisa não só tratar o paliativo daquele efeito que eu tô sentindo, né? Tô com uma dor de cabeça, vou tomar um remédio para dor de cabeça, mas não vou parar para pensar por que eu tô tendo a dor de cabeça. Então a gente às vezes precisa parar para pensar o porquê das coisas, né? O porquê que a gente está tendo aquela reação. Não adianta só querer tirar a luzinha. Tomar um remédio para dor de cabeça é eliminar a luzinha que está acendendo. E isso não vai resolver em nada. A gente precisa avaliar as coisas com muito mais profundidade. Não há mais como ficar nessa superficialidade. Então o sintoma nos informa que está faltando alguma coisa. E ele nos ajuda a termos consciência de nós mesmos. Então, sempre que tiver um sintoma, quando tiver com uma doença, fala: oba, algo eu tenho para olhar que eu não estava olhando. Então, felicite-se pelo aparecimento desses sintomas. Eles são a nossa verdade, eles são a nossa essência. O sintoma mostra o que está faltando nesse nosso caminhar. E a gente pode ajustar e complementar aquela parte que falta para continuar um caminhar tão bonito. Então toda a nossa linguagem é psicossomática, né? Não tente lutar contra a doença, tente transformar essa doença. E transformar vai exigir que a gente faça algumas perguntas importantes. Primeiro, o que o sintoma me impede de fazer? Talvez seja aquilo que você precisa. Então, se a gente pega uma gripe que te joga na cama e que você vai ter que ficar descansando, talvez era aquilo que você precisava. E por que então eu estou precisando disso? Porque um sintoma não aparece à toa. Se você precisa descansar, é porque você talvez esteja se afastando muito de você e não está pensando em você ou não está cuidando de você. Então, são essas características que a gente vai se atentar para aprofundar, né? Ao que me obriga esse sintoma? Então, se ele te obriga a ficar na cama, tem aí um significado. O sintoma, gente, ele é uma etapa do aprendizado. E tudo que sentimos e experimentamos somos nós mesmos. Ou seja, nós somos autorresponsáveis. É aquilo que eu falei, não adianta culpar o outro. E às vezes o sintoma vem mostrando aquilo que a gente mais precisa para a nossa salvação. Então, todo sintoma é um aspecto da sombra que se manifestou no corpo físico. E a gente, às vezes, nega, né? Aí a gente impede de ser natural, de ser verdadeiro, nos afastamos de quem nós somos, nos afastamos da nossa essência. Nos sintomas, a gente vive de uma maneira mais clara, mais visível, aquilo que a gente baniu da nossa psique e que queremos ocultar, mas que não tem jeito, né? Então vem a doença para mostrar pra gente que a gente pode ser imperfeito, inseguro, vulnerável e mortal. E é isso. Até um próximo vídeo. Eu aguardo vocês. Eu tenho aqui também a minha página no Facebook e no Instagram. E aguardo vocês lá.